Olá, meus alunos e minhas alunas do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Rafael Lima e você está no canal Aprendendo Matemática. Aula de hoje, vamos falar sobre números primos e compostos. Antes de iniciar a aula, como eu faço sempre, quero convidar você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, aproveite as nossas aulas, mas não esqueça de se inscrever no canal também para ajudar a gente e deixar o sininho de notificação ligado. Só dessa forma, toda aula que eu for colocar aqui para você, você será o primeiro a receber a notificação e vai assistir a nossa aula e aprender bastante, ok? Vamos começar então definindo as duas coisas, ok? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que os números primos e os números compostos, eles fazem parte do conjunto dos números naturais, ok? Então nós temos o seguinte, dentro do conjunto dos números naturais, para quem não lembra, não sabe o que são os números naturais, são os números positivos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, Assim para o infinito. Aí o que acontece? Dentro do conjunto dos números naturais, eu posso dividir esse conjunto aqui em dois grupos. Um grupo que eu vou chamar de números primos e o outro grupo que eu vou chamar de números compostos. Qual é a definição para eu saber qual vai ser os números que vão fazer parte do meu conjunto chamado números primos? É o seguinte, um número natural é primo quando ele tiver apenas dois divisores. E esses dois divisores são quem? O 1 e o próprio número. O que significa isso, galera? Que se vocês pegarem um número natural e conseguirem verificar quantos divisores ele tem, para quem não sabe o que é divisor, é saber por quantos valores o meu número dá para ser dividido. Se ele tiver só dois divisores, o 1 e o próprio número, esse meu valor que eu peguei para fazer o teste, eu vou colocar no grupo dos números primos. Agora, se o meu número ele tiver mais do que dois divisores, eu vou chamar esse meu número de composto. Dessa forma, eu consigo separar todo o conjunto dos números naturais nesses dois grupos menores. Um eu vou chamar de grupo dos números primos, o outro grupo eu vou chamar de grupo dos números compostos. Alguns exemplos que a gente pode fazer aqui, para vocês conseguirem perceber bem, eu vou começar para vocês pelo 2. Vamos verificar se o 2 ele faz parte do grupo dos números primos ou dos números compostos. Bom, se eu for olhar o número 2, eu sei que ele pode ser dividido por 1. Como que eu sei disso? Porque se eu dividir 2 por 1, a resposta é 2, ela deu exata, Então quer dizer que o 1 ele dá para dividir ali. E eu sei também que o 2 ele pode ser dividido pelo próprio 2, ok? Tem mais algum valor que eu consigo dividir o meu número 2? Não, pessoal? Se eu for tentar dividir o número 2 por 3, por 4, por 5, por valores maiores, a divisão não vai ser exata, não vai dar para dividir. Então, nós podemos concluir que os divisores do número 2 é o número 1 e o próprio número 2. Opa, olha o que aconteceu. Os divisores do meu número 2 são dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, qual das duas definições esse meu número vai se encaixar? Ele vai se encaixar nos números primos, pessoal? Então, o 2, ele é um número primo. Se eu fizer o teste com o 3, eu consigo descobrir se ele é primo ou se ele é composto. Novamente, vamos ver quantos divisores o número 3 tem. Se vocês forem tentar dividir o 3 por 1, ok, dá para dividir. 3 dividido por 1 é 3, então 1 é divisor. Se vocês forem tentar dividir o 3 pelo 2, não vai dar certo. A resposta não vai ser exata. Se vocês tentarem dividir o 3 pelo próprio número 3, ok, dá certo. Isso significa que os divisores do 3 é o número 1
e é o próprio número 3. Então, o meu número 3 eu vou chamar ele de número primo também. Ele só tem 2 divisores. Agora, se nós fizermos o teste com o número 4, olha o que vai acontecer. O 4 dá para dividir pelo 1, eu consigo dividir o 4 pelo 2 e eu consigo dividir o 4 pelo próprio número 4, né? 4 dividido por 1 é 4, deu certo. 4 dividido por 2 é 2, deu certo. 4 dividido por 4 é 1, também deu certo. Então, os divisores do meu número 4 é o 1, o 2 e o 4. Quantos divisores ele tem? 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, o que vai acontecer? Ele é primo ou ele é composto? Ele é composto, né, pessoal? Ele tem mais do que 2 divisores. Então, essa é a forma da gente conseguir separar os números naturais em números primos e números compostos. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando agora, professor, existe uma forma mais fácil de eu descobrir os números primos e os números compostos? Ou eu sempre vou ter que pegar e fazer esses testes de quantos divisores o meu número tem para verificar se ele é primo ou se ele é composto? Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês e para ajudar vocês aí é que sim, tem uma maneira mais fácil da gente conseguir verificar os números primos e os números compostos. E a forma mais simples é essa aqui, ó, que está na tela de vocês agora. Essa forma foi criada há bastante tempo e foi feito por um matemático chamado Eratóstenes. Ele fez esse crivo, ou também conhecido como uma tabela, e ele criou essa tabela separando os números de 1 até 100 entre os primos e os compostos, usando exatamente o que nós fizemos anteriormente. Ele pegou número por número e verificou se tem 2 divisores ou se tem mais do que 2 divisores. E aí ele conseguiu separar esses números em primos e em compostos. E como é que funciona aqui para vocês visualizarem? Bom, vocês percebem que a minha tabela ela está dividida em duas cores, em verde e em laranja. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, em laranja nós temos os números primos. Então, todos os valores da tabela que estão em laranja são números primos. Agora, os valores que estão em verde, eles são os números que nós vamos chamar de compostos, exceto um número, tá bom? Tem só um valor aqui que não é original, que não está correto na nossa tabela, que será o número 1. Falei para vocês agora há pouco que se o número está na cor verde, ele é chamado de número composto. Pessoal, tirando o número 1, ok? Todos os valores que estão aqui em verde, sim, são compostos. O número 1 ele não é primo porque ele não possui 2 divisores. Isso é fato. E ele também não vai ser composto porque ele não possui mais do que 2 divisores. Enfim, quantos divisores tem o número 1? Vamos verificar aqui para tirar a dúvida de vocês. Se eu for observar, o 1 dá para dividir por 1? Sim, eu consigo dividir o meu número 1 pelo 1. O 1 dá para dividir por ele mesmo? Essa é a regra para verificar se é número primo? Sim, dá para dividir por ele mesmo. Opa, professor, então ele é um número primo, porque deu para dividir por 1 e deu para dividir por ele mesmo. Não, né, pessoal? Ele não é primo. Ele tem só um divisor. O único divisor do número 1 é o 1 e é ele mesmo, mas é o mesmo valor. Então, o número 1, ele tem apenas um divisor. E ele tendo um divisor apenas, galera, eu não posso concluir que ele é primo. E ele também não é um número composto. Ah, o que o número 1 então ele é? Ele não é nada, ele é neutro, tá? Ele não é primo, ele não é composto. É a mesma situação que acontece com o zero. Se eu for observar o zero, quantos divisores ele tem? Bom, se eu for dividir 0 por 1,
Dá para dividir? Dá. 0 dividido para 1 é 0, né? Então, o 1 é um divisor de 0. Agora, o 0 dá para dividir para 0 por ele mesmo? Bom, 0 dividido para 0, até hoje os matemáticos não concluíram nada. É chamado de indeterminado, né? Eu não tenho como concluir que 0 dividido para 0 vai dar 0. Então, a mesma situação do número 1, eu tenho o número 0. O número 0, ele possui um divisor só. Se ele possui apenas um divisor, eu não posso chamar ele de número primo e eu também não posso chamar ele de número composto. Ele é um elemento neutro, um número neutro. Ok? Então, tirando essas duas observações que às vezes aparecem numa prova, né, numa situação de avaliação e que vocês podem acabar errando por conta da definição, os outros valores eles vão sim se direcionar ou para número primo ou para número composto. Uma outra observação muito interessante que eu tenho para colocar para vocês, não sei se vocês já observaram, mas os números primos aqui, ó, que eles estão em laranja, tirando esse cara aqui, ó, que é o 2, os outros números, todos eles são ímpares. E eu posso afirmar para vocês o seguinte, o único número primo par é o número 2. É uma coisa muito legal e muito específica desse número aí. É o único número par dentro do conjunto dos primos. O resto é tudo número ímpar. Agora, o que nós temos para fazer é a decomposição em fatores primos. O que acontece? Como a gente já sabe definir, já sabe diferenciar o que é um número composto e o que é um número primo, o que nós temos que fazer agora? Todo número composto, pessoal, eu vou poder representar para vocês, eu poder mostrar para vocês em forma de multiplicação e nessa minha multiplicação ela vai ter valores primos. E uma coisa interessante é que cada número composto vai ter uma forma diferente de apresentação. Por exemplo, se eu colocar para vocês aqui ó, o número 10, qual é a forma que eu tenho, como que eu posso mostrar para vocês o número 10 em forma de multiplicação e nessa multiplicação ter apenas valores primos? Posso adiantar para vocês que a forma que eu tenho é 2 vezes o 5, ok? Essa é a forma que eu tenho de mostrar o 10 para você. 2 vezes 5 é 10? É. Tenho números primos na minha multiplicação? Tenho. Então, essa é a única forma que se tem de mostrar o número 10 em forma de multiplicação. A mesma coisa eu posso colocar para vocês o 20. O 20 ele é um número composto. Como que eu posso mostrar para vocês em forma de número primo na multiplicação? É essa aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. Observem que essa forma aqui não é igual a essa e realmente essa multiplicação que eu tenho aqui, ela é 20, então eu consegui mostrar para vocês o número 20, que é composto, no formato de multiplicação de números primos. E como que nós vamos fazer com todos os números compostos que aparecerem? Como é que eu posso mostrar para vocês? É muito simples, pessoal. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar um número composto qualquer, como o exemplo que eu vou colocar agora, o número 100. Vou pegar um número um pouco maior. E nós vamos fazer uma barrinha aqui, ó, separando o número 100 do outro valor. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar o meu número composto inicial, que é 100, e vou dividir ele pelos números primos, começando sempre pelo menor. E aí vou fazer o seguinte, eu vou dividir o meu número que está aqui pelo valor primo, e a resposta da divisão eu vou colocando aqui. E vou fazer essa divisão até eu chegar no valor 1, aqui na minha coluna da esquerda. E uma coisa interessante também, eu só vou trocar de número primo quando a minha divisão não for mais possível ser feita, tá?
Vamos começar com esse exemplo do 100, que daí eu consigo mostrar para vocês de uma forma mais prática. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês os números primos, pelo menos os primeiros números primos, né, que nós temos, que com certeza daqui a pouco vocês estarão gravando aí todos eles. Então, ó, 2, 3, 5, 7 e 11. Existem mais? Claro que existem mais, mas eu vou ficar só até o número 11 mesmo, tá bom? Então, o que acontece? Vou começar a dividir o número 100 pelo primeiro número primo que eu tenho na minha lista, que é o menor, o 2. Se eu não conseguir dividir por 2, eu vou pular para o próximo. Se eu não conseguir dividir por 3, eu pulo para o próximo. E assim por diante. Então, eu só vou acabar a minha divisão quando aqui, ó, aparecer o número 1. Ok? Então, se eu fizer o que eu estou colocando para vocês, é o seguinte. Coloco 2 aqui e faço a divisão. 100 dividido por 2. A resposta é 50. Ok? Então, 50 dividido por 2, eu consigo fazer. Então, coloco 2 aqui para dividir. 50 por 2. 50 por 2 é 25. Ok? 25 eu consigo dividir por 2? Não, né? Não dá para dividir. Então, já que eu não consigo dividir mais o meu número que sobrou pelo 2, que era o que eu estava fazendo, cancela o 2, pula para o próximo número, que é o 3. 25, se eu for dividir por 3, eu também não vou conseguir. De novo, né, pessoal? Então, esquece o número 3, pula para o próximo. Eu vou conseguir dividir em algum momento o 25 pelo valor primo, ok? Se eu for tentar fazer a divisão por 5, 25 dividido por 5 dá certo, né? Dá para dividir. Então, vou pegar aqui minha terceira linha, vou fazer a divisão. 25 dividido por 5, a resposta é 5. E o 5 eu consigo continuar dividindo pelo próprio número 5? Claro, né, pessoal? Eu consigo dividir 5 por 5. A resposta vai ficar 1. Olha o que aconteceu. Cheguei aqui no meu número 1. 5 dividido por 5 deu 1. Ok, tá certo. Quando eu chego nesse meu 1 aqui, significa que a minha conta ela terminou, pessoal. O que aconteceu? Como é que ficou a minha situação? Bom, observem que aqui na coluna da direita, essa coluna aqui, ó, ficou com todos os números primos, um embaixo do outro. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que esses números primos que apareceram ali, ó, o 2, o outro 2, o 5 e o outro 5, são os fatores primos que eu tenho na minha multiplicação. E se vocês multiplicarem 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, a resposta vai dar 100. Então, é isso que vocês vão fazer, é dessa forma que vai ser feita a decomposição em fatores primos. Eu consegui mostrar para vocês como que é o meu número composto 100 no formato de números primos. E uma coisa interessante, se a gente for observar com os anteriores, né, com o valor 10 e o valor 20, todos eles são diferentes. Aqui ficou 2 vezes 5, aqui ficou 2 vezes 2 vezes 5, aqui já ficou 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Já ficou uma situação diferente. E o melhor, cada número composto que você fizer, a resposta vai ser diferente. Ok? Um outro exemplo que a gente pode fazer para a gente fechar essa nossa aula é o número 140. Estou inventando aqui um número, tá bom? 140 é composto, tenho certeza disso. Como que será que vai ser a amostra do meu número 140 no formato de multiplicação de números primos? Vamos fazer o teste. Vamos fazer aqui, ó, a separação. Nesse lado esquerdo vai ficar as respostas da minha divisão. Nesse lado direito vai ficar os valores dos números primos que eu fiz a divisão. Começando então pelo 2. 140 dá para dividir por 2? Dá, né?
140, se eu for dividir por 2, a resposta é 70. 70 dividido por 2, a minha resposta ela vai ser 35. Ok? 35, se eu for dividir por 2, será que vai dar certo? Não, né? Não vou conseguir dividir o 35 por 2. Então, o 2 cai fora, vou para o 3. 3 é o próximo número primo. 35 dá para dividir pelo número 3? Não dá, né, galera? Então, esquece o número 3. Parte para o número 5. 35 dá para dividir pelo valor 5? Sim, eu consigo dividir. Se você dividir 35 por 5, a resposta vai dar 7. Né? E 7 eu não vou conseguir dividir pelo 5 de novo, então esquece o número 5, pula para o próximo número primo, que é o próprio valor 7, e 7, se eu for dividir pelo 7, a resposta vai dar 1. Olha, cheguei no meu número 1. Isso significa que acabou a conta. Já que acabou a minha conta, esses valores que estão aqui são a resposta da minha divisão. Esses valores que estão aqui são os números primos que apareceram na minha decomposição do 140. Então eu posso colocar aqui embaixo para vocês, ó, que o número 140, a forma que eu vou escrever ele em multiplicação de números primos, ela é essa que está aqui para vocês. Ó. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. E novamente eu digo para vocês, esse formato aqui é diferente dos 3 formatos anteriores que nós fizemos. Então, dessa maneira, conseguimos aí terminar mais uma aula aqui no seu canal Aprendendo Matemática. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado da nossa aula e também convido você para participar das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Tem bastante material legal lá, tenho certeza que você vai gostar, ok? Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima, alunos. Bons estudos. Tchau!